Boa noite, queridos amigos. Estamos novamente reunidos aqui no programa Saúde Integral, às segundas-feiras, a primeira temporada, e onde nós podemos fazer reflexões a respeito de diversos assuntos que nos trazem oportunidades exatamente para que nós possamos aproveitar e renovarmos o nosso interior, olharmos o nosso interior, descobrirmos, por exemplo, que a própria espiritualidade ela nos traz algo muito amplo. E hoje, por exemplo, nós temos algo especial. Curas espirituais, à luz da doutrina espírita. Então, esse é tão interessante. Na verdade, trata-se exatamente de que nós somos espíritos em evolução. Nós estamos vivendo uma experiência terrena. Nós temos a cura através das nossas potencialidades. E nós temos o amparo da espiritualidade maior que nos acompanha. E com um interesse assim, que desde o nosso nascimento, essa oportunidade se faz presente. E que nós somos responsáveis, por exemplo, pelo nosso adoecimento e também pela nossa cura. Então, existe duas faces da medicina, uma face da medicina física e uma face da medicina espiritual, que ambas andam juntos. Aproveitando esse momento, nós vamos aproveitar também exatamente o questionamento que o convidado nos traz no livro. Não se trata de merchandising, mas um livro que veio acrescentar a tantas obras que já tem aqui André Luiz, Frutuoso e tantos outros que vêm nos trazendo algo assim mais amplo a respeito, inclusive, daquelas curas que Jesus trazia. E na contracapa existe um questionamento muito interessante: curas espirituais. O que há de verdade nelas? Então, nesse momento, eu queria agradecer e queria reforçar o Renovando Consciências, a gratidão pelo trabalho que vem sendo empreendido e os companheiros que nos dão apoio. Tão interessante. E queria, por exemplo, mandar um abraço a todos esses irmãos que aqui se encontram, acompanhando e que sempre acompanham e que estão sempre presentes, estimulando o crescimento dessa evolução. Nesse momento, vamos voltar o nosso pensamento para o alto. Agradecer ao Mestre amado Jesus, a companhia de sempre, quando ele afirmara que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria. E nós sabemos da presença dos mensageiros de luz. Sabemos da responsabilidade e da importância para a nossa transformação, em especial para a nossa transformação moral. E com isso, pedimos que continue derramando as suas bênçãos, continue segurando as nossas mãos, continue nos guiando nessa trajetória onde os desafios estão presentes, mas que nós somos amparados diante de todas as coisas e nós temos assistência a todos os momentos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos conduza. Nós queríamos convidar Sérgio Cheche. Sérgio, querido amigo, seu boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os nossos irmãos que carinhosamente já nos abraçam com essa energia que vibra, essa energia que chega para nós como bênção, como bálsamo para o nosso corpo e para o nosso espírito. Agradecer também ao canal Renovando Consciência e a tantos outros que nesse momento publicam e que divulgam esse material e essa doutrina que tanto tem nos auxiliado, que tanto tem, assim, nos trazido a oportunidade do crescimento íntimo e espiritual. Carlos, muito obrigado pela oportunidade e por estar com você nessa noite abençoada. Olha, o nome dele pode ser complicado, mas ele é uma pessoa extremamente simples. Para aqueles que não conhecem Sérgio, esse querido amigo,
psicanalista e dirigente na Casa Espírita Companheiros da Luz, na cidade de Birigui, São Paulo, onde desenvolve atividade de cirurgias espirituais desde o ano de 2013. Autor do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Sérgio, a palavra é sua. Obrigado, Carlos, obrigado. E nessa noite, quero novamente agradecer que estou vendo vários nomes de irmãos nossos que já acompanham o nosso trabalho. Nós também desenvolvemos uma atividade de estudo todas as terças-feiras, através do canal Renovando Consciências, o programa Energia Viva, às 21 horas. Por isso, a nossa gratidão aos amigos que nos acompanham e que têm nos abençoado com a presença. Hoje, como Carlos disse, nós iremos falar sobre o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, livro esse que foi publicado agora em dezembro e que trata justamente do trabalho que nós desenvolvemos, a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, que fica localizada aqui na cidade de Birigui, no interior de São Paulo. Então, o livro veio para, além de divulgar o trabalho que aqui é desenvolvido, também trazer a seriedade a qual a mediunidade de cura e a dignidade que ela merece. Todo o livro ele foi baseado em estudos, em acompanhamento com casos que aqui nós tivemos. Então, nós temos uma parte inicial desse livro que fala tudo aquilo que Kardec, através do seu estudo debruçado sobre as suas experimentações, trouxe. Então, a primeira parte do livro toda, praticamente a metade do livro, é o que Kardec experienciou através da Revista Espírita, através da Gênese, trazendo ali atribuições positivas à mediunidade de cura, oportunidades que ele mesmo participou e que ali relata com propriedade tudo aquilo que vivenciou. A segunda parte do livro, nós temos um grupo de médicos, amigos, que vem contribuindo com essa tarefa e que desde 2017 a espiritualidade tem nos apontado uma necessidade de, além de realizar o atendimento das cirurgias espirituais, nós pudéssemos também catalogar esses casos. Então, o que nós fizemos? O paciente ele chega na casa espírita, ele apresenta ali, por exemplo, um tumor que se apresenta no estômago, nós compilamos esse material, ficamos com esse material inicial, ele passa pelo tratamento da cirurgia espiritual e após um mês desse tratamento ele refaz os exames. E ali o interessante é que nós acompanhamos muitos casos que apresentam, após as cirurgias espirituais, por exemplo, uma desmaterialização de um tumor. Então, o que é feito? Aliar a medicina material à medicina espiritual. E esses médicos, esse grupo de médicos amigos, em especial a doutora Maria Fátima Ramos, que é também uma das autoras do livro, que fez todo esse apanhado de catálogo para que a gente pudesse trazer um material com laudos e exames antes e depois das intervenções, pôde contribuir conosco. Para quê? Para que a gente saia apenas da fenomenologia espírita e possamos adentrar a ciência, que é um dos pilares da doutrina. Então, a espiritualidade muito atenta, muito observando o trabalho, nos pediu esse olhar. Então, hoje, os pacientes que passam pelos procedimentos das cirurgias espirituais em Birigui, eles também passam por esse catálogo. Em alguns casos que a gente vê algo que é expressivo, que a gente percebe que na própria medicina material há um processo ali de cura ou de alívio, nós catalogamos. E aí se materializou agora em dezembro um livro que tem aproximado, graças a Deus, além de espíritas, médicos, cientistas, leigos da doutrina espírita, que, lendo o livro, tem buscado a casa espírita para essa curiosidade. Então, hoje nós já temos recebido, por exemplo, médicos que chegam curiosos à casa espírita. Não são espíritas, mas vêm em busca do conhecimento. Sérgio, eu recebi aqui um paciente que ele apresentava um tumor e, de repente, ele me disse que fez uma cirurgia espiritual e, voltando ao meu consultório, refazendo os exames, nós percebemos que aquela massa, que aquele material que se apresentava não existe mais. E eu estou vindo a essa casa espírita para buscar entender o processo, os procedimentos que foram realizados. Então, olha só que importante, aliar, porque nós vamos falar sobre isso, e eu vou ler alguns trechos onde Kardec diz que a medicina espiritual, ela não está para competir,
com a medicina humana, mas sim para que possam as duas dar as mãos no propósito de um médico material tratar aquilo a qual ele visualiza, ou seja, os efeitos que estão se apresentando no corpo físico, e a medicina espiritual, ela vai tratar as origens mais profundas, energéticas, aquilo que está sendo constituído através do nosso pensamento, aquilo que está sendo construído através do nosso sentimento, e que, hora ou outra, o nosso corpo, como um aspirador, ele vai buscar ali aspirar as impurezas que nós constituímos. Nós temos no prefácio desse livro o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um grande pesquisador do Rio de Janeiro, médico, oncologista, que por muito tempo acompanhou as materializações dos espíritos em prol de irmãos que passavam por situações de enfermidade muito graves, e tem total propriedade para falar do assunto, e pôde também colaborar conosco no prefácio desse livro abençoado, que vem trazer, à luz da doutrina espírita, clareza para a mediunidade de cura. Mas para a gente falar um pouquinho sobre a mediunidade de cura, o que Kardec, à época, nós encontramos no Livro dos Médiuns, em 1861, Kardec nos diz que a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Olha que interessante. Então, Kardec, ele catalogou a mediunidade de cura informando que haviam médiuns que, pela simples imposição das mãos, aí nós nos recordamos de Jesus, grande médico, maior médico de almas, que através do seu magnetismo, do seu olhar, da sua imposição de mãos, curava aqueles que buscavam o auxílio e o amparo, e é uma grande pedagogia em todas as curas que Jesus assim realizava. Nós não observamos Jesus curando apenas corpos, ele trazia uma mensagem pedagógica que fazia com que o ser buscasse refletir. Como o espírito amigo hoje, que nos acompanha e que desenvolve o trabalho na nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, nos diz que o espiritismo, ele não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Então, o trabalho, os tratamentos espirituais que a Casa Espírita proporciona é no sentido de como se fosse uma semente que a espiritualidade lança naquele ser, naquele irmão que chega buscando o auxílio espiritual, mas espera que ele possa refletir, que ele possa identificar as causas ocultas que o fizeram adoecer, para que a enfermidade ela não retorne futuramente. Ele nos diz também que é como, por exemplo, se eu estou em uma praia, para trazer um exemplo da forma como nós devemos acolher e auxiliar aos nossos irmãos. Se eu estou a uma praia e eu vejo alguém se afogando, qual que é a minha primeira... O que eu vou fazer primeiro? Eu vou salvar essa pessoa ou vou ensiná-lo a nadar? É claro que eu vou salvá-lo primeiro, para que depois eu possa, através das exemplificações, através das palestras, dos estudos, ensinar ele a trazer a identificação necessária do que o fez adoecer, do que aquele processo representa na sua vida, pois a doutrina espírita hoje nos coloca essas observações. A doença, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e ela é a oportunidade de renovação. Ela é oportunidade de crescimento. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, onde, infelizmente, ainda as dores são mecanismos de evolução que nós necessitamos. Porque se tudo fosse mil maravilhas, se tudo fosse desenvolvido sem nenhum tipo de percurso a ser direcionado de outra forma, nós não cresceríamos. Então é necessário que as dores, os processos de renovação se façam para que nós possamos crescer como espíritos em caminhada evolutiva. Então Kardec, ele nos diz que a mediunidade de cura é essa, que pela imposição ou pela prece, o médium pode realizar uma cura ou um alívio daquela dor, daquela enfermidade das pessoas que o buscam. E muitos irmãos até nos perguntam: Sérgio, eu não sei se eu sou médium de cura, eu posso desenvolver a mediunidade de cura? A mediunidade de cura é um fator biológico que nós já reencarnamos com esse fator. Ela é orgânica, ela traz
já no nosso planejamento reencarnatório essa oportunidade. Então, normalmente, na maioria dos casos, médiuns de cura, médiuns que hoje desenvolvem uma atividade como essa, são médiuns que anteriormente faliram em algum aspecto, ou principalmente um aspecto, vamos falar, da própria saúde, e que hoje tem essa oportunidade do desenvolvimento para que, através do trabalho, através dessa oportunidade de lidar diariamente com as dores, com os irmãos que o buscam, possam se renovar. Para mim, hoje, não há trabalho maior que me ensine como o trabalho das cirurgias espirituais, onde ali eu posso diariamente estar com pacientes e pessoas que, não encontrando mais respostas ou esperança na medicina material, buscam a renovação, o despertar das consciências através da medicina espiritual. Como Jesus nos assevera, conhece a verdade, que ela vos libertará. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprofundo nos estudos e no conhecimento espiritual, no conhecimento de que nós somos seres espirituais momentaneamente em um corpo físico, eu vou retirando amarras que eu mesmo constituí através das existências. E um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais nos estudos, que aqui nós estamos falando das cirurgias espirituais, das curas espirituais, onde necessita, além do médium curador, de um espírito que possa atuar através das intervenções e possa levar desse auxílio, desse amparo. Nós encontramos no livro dos médiuns, na segunda parte das manifestações espíritas, nos médiuns curadores, no item 176, foi feita uma pergunta aos espíritos, e uma pergunta muito interessante. A pergunta é o seguinte: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Ou seja, o médium que tem uma capacidade magnética que auxilia nesse processo de cura, se ele acreditasse na intervenção dos espíritos, ele agiria com maior eficácia, com maior intensidade? Olha a resposta dos espíritos, que interessante. Faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, o Sérgio, ele tem uma ação magnética pequena, uma ação magnética ali que alcança muito pouco. Quando um espírito se aproxima, quando há um planejamento, principalmente para uma atividade como essa força, essa intervenção, ela aumenta a tal ponto de, como os espíritos ali nos indicam, faria coisas que consideraríeis milagres. Jacob Mello, grande estudioso de magnetismo, nos diz no seu livro Cure e Cure-se pelos Passes, que, por exemplo, o Sérgio, ele tem uma ação magnética de potência 1. Quando um espírito amigo ele se aproxima e vem no intuito de desenvolver um trabalho ao bem, a prol de irmãos que necessitam, essa potência ela aumenta em até 100 vezes. Olha só. Em até 100 vezes. Para que possa alcançar, para que possa ali nessa comunhão do médium e o espírito desenvolver um trabalho que beneficie todos aqueles que buscam e principalmente o médium. Porque um trabalho como esse, um trabalho de cura espiritual, um trabalho de cirurgia espiritual, ele não é para o outro. Ele é inicialmente para o meu espírito necessitado. Para o Sérgio, que necessita do trabalho para que possa se renovar, como também um espírito em caminhada evolutiva. E uma parte do livro, nós fizemos um questionamento ao espírito amigo de Dr. Ludwig, algumas perguntas que ele pudesse responder alguma dessas perguntas para que a gente pudesse exemplificar um pouco mais as curas espirituais. E o interessante é que, quando nós fizemos a proposta ao espírito, uma das preocupações dele é que a resposta dele viesse referenciada em Kardec, para que não pudesse ser uma resposta isolada apenas dele, mas que tivesse uma referência em Kardec. Então, no livro vocês encontram toda a pergunta, a resposta do espírito amigo de Dr. Ludwig e uma referência em Kardec que possa nos auxiliar nessa compreensão. E eu vou ler apenas uma das perguntas para que a gente possa compreender um pouco mais e falar, que é sobre o título do livro. Foi perguntado ao espírito amigo: o que é uma cura espiritual? E vamos à resposta do espírito. Cura espiritual é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas também as causas que estão na intimidade de nosso ser,
Sendo esse um mundo ainda de provas e expiações, todas as enfermidades e dificuldades que nos alcançam vêm com o objetivo de nos alavancar o progresso. A cura ou o alívio está diretamente ligada à fé, ao pensamento e ao compromisso por parte daquele que busca o auxílio, necessitando assim reformar-se intimamente e tirar do momento difícil uma grande lição a fim de lhe impulsionar a mudança de hábitos e pensamentos. Olha que interessante, a resposta começa indicando que uma cura espiritual é aquela que modifica não só os efeitos. O que é um efeito? É aquilo que eu vejo e que eu identifico já no meu corpo. Ou seja, eu estou com um problema cardíaco. É um efeito. Ele está se apresentando no meu corpo físico, mas todo efeito ele tem uma causa. Onde está essa causa? Eu preciso identificar nas raízes mais profundas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, as causas que nos fizeram adoecer. Vou trazer um exemplo para que a gente possa entender um pouco mais sobre efeito e causa. Por exemplo, que eu tenho uma gastrite e eu busco o Dr. Carlos Alberto, que está aqui conosco. Ele pode me indicar, por exemplo, ali um omeprazol, um pantoprazol, para que eu cuide daquela gastrite, para que aquela queimação, aquele mal-estar, ele trate o quê? O efeito que está no meu corpo. Mas enquanto eu não renovar a causa, que pode estar ligada no meu nervosismo, no meu estresse, na minha correria desenfreada, esse efeito ele vai continuar se apresentando e eu posso ficar tomando uma medicação pelo resto da existência. Então, toda vez que eu busco um tratamento espiritual, que eu busco uma cirurgia, seja qual for o tratamento espiritual, eu preciso inicialmente fazer um mergulho de identificação, para que eu possa, nessa identificação, fazer essa renovação, essa recomposição, traçar um novo caminho para que lá na frente essa enfermidade ou outra não venha buscar novamente uma resposta, não venha buscar novamente uma nova direção à minha vida, à minha existência. E para a gente que possa encerrar esse bate-papo, que é rapidinho para a gente entrar também nas perguntas e respostas, dando oportunidade aos nossos irmãos que aqui estão, que possam participar, eu vou ler um trechinho da Revista Espírita, onde Allan Kardec fala sobre algumas considerações sobre a mediunidade curadora que eu acho importantíssimo nós colocarmos para que todos possam acompanhar. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita, em novembro de 1866, no item Considerações sobre a Mediunidade Curadora, ele nos diz que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a esses últimos que há coisas que eles não sabem e convidá-los a estudá-las, que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram, que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera, e quando eles o levarem encontram, abrirão novos horizontes à ciência. Olha que interessante. Além disso, a mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício legal da medicina, porque não prescreve qualquer tratamento. A que penalidade poderiam condenar aquele que cura só por sua influência, secundada pela prece, e que, além disso, nada pede como pagamento por seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica, é, em vossa opinião, uma tolice. Uma tolice, seja, mas se a cura está no fim dessa tolice, que diríeis vós? E Allan Kardec termina com algo fantástico. Uma tolice que cura vale bem mais do que remédios que não curam. Olha que lindo. Lá em novembro de 1866, Allan Kardec, observando a mediunidade curadora, tece esses comentários, principalmente no aspecto que a doutrina espírita, um trabalho sério, ele não cobra por esse trabalho, porque o médium ele é apenas um intermediário, sem os espíritos ele não consegue alcançar nada além do que o seu magnetismo, ainda muito enraizado nas paixões terrenas, pode proporcionar. Então é um trabalho muito amplo, é um trabalho que nos ensina e que nos fortalece muito. E para aqueles que necessitam, para aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre o trabalho, eu estou deixando aqui no chat para todos o nosso site,
onde você pode conhecer um pouco mais sobre a instituição, sobre o trabalho desenvolvido e também solicitar atendimentos de cirurgias espirituais à distância, aqueles que às vezes não estão em nosso estado e que necessitam do trabalho. Esse trabalho é desenvolvido em todo o primeiro domingo do mês. Eu deixei agora aqui a vocês o endereço para que vocês possam conhecer a nossa instituição. E mais uma vez, quero aqui agradecer ao nosso irmão Carlos, a Betânia, que está aqui conosco também nos auxiliando, e a todos os nossos irmãos que estão participando conosco. Vamos dar agora a oportunidade para que, em um segundo momento, possam perguntar, para que a gente possa, assim, participar juntos. Muito obrigado. Muito obrigado por esse preâmbulo, por essa introdução tão significativa, porque nós temos aqui pessoas de todos os estados, de quase todos os estados participando, pessoas que conhecem perfeitamente a doutrina espírita, mas que simpatizantes, e tem pessoas, por exemplo, que estão ligadas nessa necessidade, e tem essa necessidade do conhecimento a respeito das curas espirituais, que muitas vezes trata-se de algo desafiador, diante dos conhecimentos, diante da forma com que são utilizados para tratamentos, e os resultados são evidentemente efetivos. Então, nós já antecipamos a esses nossos telespectadores que nós vamos solicitar nos minutos finais e ele nos traga alguns depoimentos, Sérgio, que eu sei que você tem armazenado, colocado, por exemplo, aí. Então, nesse momento, eu queria agradecer aos nossos telespectadores a presença constante e dar um grande abraço, Ivani, Maria Aparecida, Valneide, Andréia, Ana dos Anjos, Antonieta, Nazira, Sume, Selma Rocha, Cristiano Saidilena, Maria Alverone, Lindinalva, Rosita Carvalho, essa querida colega, amiga, que ela nasceu em Birigui, nessa cidade, ela se encontra aqui no nosso estado, Enfim, trazer esse abraço fraterno para todos que aqui estão. Não posso citar todos porque o número é muito grande. Mas vem uma provocação, Sérgio. Eu vou começar com uma provocação própria. Curas espirituais, fé ou ciência? Muito bom, Carlos. Hoje, a própria doutrina dos espíritos, um dos seus pilares é a ciência. Então, eu acredito que esse trabalho, essa tarefa espiritual, ela envolve a fé e também precisa envolver a ciência. Porque como Allan Kardec nos diz, eu acabei de ler sobre esse trechinho, quando nós, imagine, Carlos, em um futuro onde os cientistas, pesquisadores desenvolverão aparelhos que possam identificar o perispírito e entender que essa doença ela está sendo originada lá primeiro e que depois essa resposta ela se faz no corpo. Quantos horizontes nós iremos abrir de percepções, de estudos diante dessa nova vertente? Então, eu acredito que a fé e a ciência, elas precisam andar juntos. Esse é um dos maiores propósitos do livro, para que a gente saia apenas do fenômeno. Quando a gente fala em cura espiritual, em cirurgia espiritual, a gente se liga muito ao fenômeno espírita, mas a gente esquece que, além desse fenômeno, há toda uma ciência de magnetismo, de uma ciência da mediunidade de cura que precisa ser catalogada e observada, que precisa ser ali reunido fatores que possam demonstrar antes e depois dos atendimentos. Eu vou lhe relatar algo, Carlos, que é muito interessante. Além desse trabalho que nós desenvolvemos aqui em Birigui, nós viajamos também com esse trabalho para outras cidades. E nós realizamos aqui em São José do Rio Preto, no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, todo ano, pelo menos uma vez ao ano, esse trabalho. E atendemos ao público que vem em busca e atendemos também aqueles pacientes que estão ali internados com fatores psiquiátricos. E olha que interessante, tratando como ciência. Todas as vezes que o trabalho ele é desenvolvido naquela instituição, naquela atividade, as enfermeiras e
os nossos irmãos que ali acompanham o trabalho, eles fazem relatórios depois da atividade diária. E a medicação injetável, ela diminui em até 70% após o tratamento. Então, olha só que interessante. Então, é ciência, isso é comprovado em laudos, em relatórios que possam trazer essas observações. E é só a ciência que vai trazer as comprovações que nós necessitamos. Então, hoje eu vejo grandes pesquisadores, como o Dr. Paulo Frutuoso, debruçado sobre livros, sobre relatos, para que possam proporcionar, ou pelo menos aguçar aos cientistas, para que possam ali trabalhar e observar esse aspecto espiritual. Outro fator, a fé. Sem fé, não há procedimentos de alívio ou cura, porque as pessoas às vezes buscam na casa espírita um milagre, e não existe. O milagre é essa renovação. Porque o que é fé? Fé é vontade. Mas eu preciso ser uma vontade tão grande que movimente as minhas células, que movimente o meu corpo a tal ponto de que eu consiga dar essa abertura para que esses espíritos amigos possam me auxiliar e que meu corpo trabalhe também de forma positiva. Como o Dr. Deepak Chopra, que é médico, que estuda sobre corpo, mente, nos diz que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Se elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos, o meu poder mental é muito grande. Então, eu posso indicar, através da minha fé, da minha vontade, da minha consciência de que eu sou um ser divino e que a cura ela está também dentro de mim, indicar algo que hoje não está muito bom, pelo meu poder mental, é trabalhar para que isso se torne positivo. E aliando ainda a medicina espiritual, nós temos aí uma resposta muito positiva, porque traz em toda a doença, Carlos, que envolve o aspecto da fé, eu vejo uma renovação muito grande das pessoas que chegam, que passam, que recebem um alívio e que voltam com uma proposta diferente. Hoje eu vejo e visualizo a minha vida de outra forma. Isso é belíssimo, é despertar. Entendeu o propósito da doença, parou de perguntar o porquê e começou a indicar o para quê. Para que eu estou doente hoje? Para que um câncer hoje se apresentou na minha vida? Para que uma resposta cardiológica eu preciso buscar aqui uma alimentação, um exercício? Para quê? Nós precisamos fazer esse questionamento quando a doença bate à nossa porta. Então, acredito que fé, ciência, eles estão muito juntos, principalmente nesse momento que vivemos. A gente vê a espiritualidade buscando de toda forma trazer resposta, trazer uma medicina que possa olhar além do corpo. Porque se eu lhe perguntar, Carlos, olha o salto que em 20 anos nós tivemos de tecnologia. É muito grande. E por que nós continuamos a adoecer? Se a tecnologia está tão avançada? Porque estamos buscando respostas apenas no corpo, esquecendo das origens do pensamento, do sentimento, da construção que nós fazemos diariamente. Porque para que eu possa saber se eu vou ter saúde no futuro, eu não preciso ser médium, não. Basta que eu veja hoje como eu estou me tratando, como que está meu pensamento, meu sentimento, as minhas emoções. Eu já vou saber qual é a resposta futura. Como que eu estarei no futuro, ou nessa existência, ou em uma reencarnação próxima que eu terei. Então, faz-se baseado em todo esse envolvimento. Foi proposital, viu, Sérgio? A provocação, e obrigado pela forma, pela abordagem que foi feita, mas você já tinha tocado em alguns aspectos e você reforçou outros tantos agora. Essa necessidade que nós temos de conhecermos a doença, de conhecermos as causas e de conhecermos a nossa participação nessas causas. E em especial, por exemplo, a possibilidade de que a doença, a dor, o sofrimento, que nós estejamos vivendo em determinado momento, está sendo uma oportunidade, como você bem colocou, de despertar o nosso espírito, que de repente estava adormecido em berço esplêndido. Despertar o nosso espírito para reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos que precisamos modificar de alguma forma e reconhecermos que nós temos no alto uma proteção e um amparo, que é exatamente essa questão da fé que você citou aí.
A fé é a ausência de dúvidas, a certeza de que somos amparados, a certeza de que não estamos sozinhos e de que nós podemos recorrer sempre ao alto e à espiritualidade que pode segurar as nossas mãos, no sentido de orientar a nossa caminhada. E mais ainda, muito bem colocado esses aspectos com relação à fé e os experimentos científicos. Os experimentos científicos estão provando aí que aumenta a longevidade, diminui a depressão, diminui o tempo de internação, diminui o uso de antibiótico, modifica os relacionamentos, diminui o uso de drogas, por exemplo, de busca pelas drogas para poder... Enfim, são tantos experimentos científicos que provam exatamente isso, que nos faz pensar, por exemplo, em que existe uma perspectiva de uma medicina no futuro com mais valorização mental e espiritual, uma medicina da alma? Essa é uma pergunta, por exemplo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião diante disso tudo, até porque você colocou que a medicina tradicional, a medicina, por exemplo, espiritual, ela não, a medicina da alma, ela não renega a medicina tradicional, muito pelo contrário. Isso. Perfeito, Carlos, perfeito. E eu acho isso importante a gente falar, porque a gente precisa observar, e trabalhos sérios, eles agem dessa forma. Todos os pacientes que chegam buscando tratamento espiritual, uma das primeiras perguntas que eu verifico a espiritualidade perguntando é se já está fazendo um tratamento médico da Terra. Porque uma não se desassocia da outra. Uma, ela está para a medicina espiritual, é um complemento da medicina terrena. Então, precisa buscar o médico, tratar os efeitos e buscar nesse campo espiritual o tratamento energético, um tratamento através da fé, da reorganização íntima, porque nós sabemos como o nosso pensamento e o nosso sentimento repercute de maneira positiva ou negativa no nosso corpo. Então, uma complementa a outra, de tal forma que busca levar a saúde integral. E eu acredito que nós estamos vivendo, Carlos, um momento de uma aproximação muito grande entre essas duas medicinas. Eu digo isso pelo trabalho desenvolvido aqui em Birigui, por ver os profissionais, mesmo que não são espíritas, buscando conhecimento, buscando olhar o paciente de uma outra forma, não olhar apenas por uma construção de células, de tecidos, de órgãos, de sistemas, mas por uma construção integral, entendendo que há corpos mais sutis, que há, além daquilo que ele está vendo naquele momento, há emoções, há sentimentos e que ele precisa observar. Então, eu acredito que em um futuro não muito distante, nós teremos médicos médiums, médicos que o paciente chegando ao seu consultório, ele já consegue com um olhar mais ampliado, um olhar espiritual, identificar as mazelas físicas, mas identificar também as origens perispirituais que ali se apresentam. A gente hoje vê essa aproximação, por exemplo, eu recebo hoje pacientes na casa espírita que já vêm indicados pelo médico, eles chegam com um cartãozinho do médico. Sérgio, eu estou fazendo um tratamento com o médico fulano de tal, e ele me disse que além do tratamento físico que eu faço com ele, eu preciso aliar o tratamento espiritual. Olha que interessante. Então, isso é um avanço já muito grande, porque eu já vejo os profissionais com esse olhar mais ampliado. Acredito, o senhor como médico, entre outros que trabalham pelas AMES, as associações médicos espíritas, o olhar ele muda, Carlos. Ele muda. O médico que tem um olhar espiritual, o olhar sobre o seu paciente é diferente. Eu vejo isso hoje com relatos. Eu tive, para trazer aqui um exemplo rápido, uma experiência linda aqui em Birigui. Eu recebi um médico aqui, intensivista de UTI, trabalhou muito tempo com a Covid, ficou aqui dentro dos hospitais, mas não é espírita. E me pediu a oportunidade de um dia vir participar do trabalho para conhecer, porque muitas pessoas falavam sobre, ele queria entender aquilo, e ele veio. Participou do trabalho, fez muitas perguntas, ali trocou experiências, e o interessante é que foi num primeiro domingo do mês, o trabalho terminou após o almoço, ele voltou para casa, e quando foi assim, próximo a 11 da noite, às 23 horas, eu recebo uma mensagem no meu celular. Ele me pediu desculpa pelo horário, mas ele falou, Sérgio, eu queria relatar algo. Eu cheguei em casa e meu filho estava com um processo ali de uma diarreia, um processo bem delicado. E depois de tudo que eu vi naquela manhã,
eu parei, fiz uma prece, e a indicação que me veio é que eu não tratasse ele com alopatia, que eu estendesse as mãos, como eu vi lá no trabalho. E ele fez uma aplicação de um passe, fez uma prece, irradiou, e ele disse que quando ele terminou o passe, o filho disse a ele: papai, aquelas dores, aquela coisa que eu estava sentindo passou. E ele me mandou a mensagem em prantos. Então, olha que despertar, um médico que não tem um conhecimento espiritual, foi pela primeira vez num trabalho, mas já saiu com uma consciência mais ampliada, que eu tenho a certeza que hoje o seu olhar sobre os pacientes já é diferente. Já é diferente. É claro que ele vai tratar o físico, mas ele vai verificar que há uma resposta também que precisa ser observada, que é a resposta espiritual. É muito interessante isso, né, Sérgio? Porque nos faz perceber exatamente que, por menor que você tenha o conhecimento, mas quando ele é voltado para o bem-estar, o bem do outro, do próximo, na verdade, nós sabemos perfeitamente que somos amparados em todas as circunstâncias. Sim. Então, qualquer trabalho que seja voltado para o bem, para o auxílio, e os médicos que, mesmo aqueles que não acreditam na doutrina ou não acreditam na espiritualidade, eles são amparados porque tem uma atividade que é muitas vezes encaminhada pelo alto para que possa exercer plenamente a sua orientação profissional. Então, nós temos, viu, Sérgio, aqui inúmeras questões que vai ficar, por exemplo, já começa com a cobrança, na verdade, porque o tempo, não temos esse tempo todo. Sim. Então, você vai ter que fazer capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, em outras ocasiões. Olha a intimação. Então, nós temos aqui Rosângélica, uma querida amiga, e ela traz um pedido, por exemplo, de orientação, que devo fazer, mas ainda porque, pelo que deu a entender, que ela tem mediunidade de cura, de transporte, efeitos físicos, na verdade, além da ectoplasmia que se manifesta. Então, ela está pedindo já uma orientação. O que devo fazer, Sérgio? Oi, Rosa, boa noite. Muito obrigado pela sua participação e sua pergunta. A primeira coisa, se vincular a uma casa espírita séria, que ali tenha um desenvolvimento mediúnico. Porque como que você vai tratar esse equilíbrio, principalmente nesse aspecto mediúnico? Com estudo. Você precisa estudar, você precisa entender, você precisa sentir para que esse equilíbrio venha e para que aí você verifica se você quer ou não trabalhar essa mediunidade. Né? Tem muitas pessoas que chegam aqui em Birigui e falam: Sérgio, eu sou médium, eu sinto isso, tem transporte e efeito físico em casa, mas eu não quero de forma alguma trabalhar. Eu falo, não tem problema, mas pelo menos você precisa estudar, entender o processo que está se apresentando para que você tenha equilíbrio e possa lidar com esses efeitos. Porque é através do conhecimento é que você vai identificando as energias, que você vai identificando todo o processo da mediunidade. Todos nós somos médiums, em menores ou maiores graus. Allan Kardec fala sobre isso. Médium é aquele intermediário, mas alguns médiums têm um grau ostensivo. Como você está me dizendo aqui, em transportes e efeitos físicos, Rosa, provavelmente você é uma médium ostensiva e que necessita desse amparo da casa espírita, necessita de um tratamento espiritual aliado ao estudo, para que você possa equilibrar, possa identificar e, se for possível, desenvolver essa mediunidade a tal ponto de você poder inicialmente se auxiliar e auxiliar também a todos os nossos irmãos que buscam. Sérgio, obrigado. Rosa, muito obrigado pela participação. Nós temos aqui também, Sérgio, os espíritos, Nicolas T., ele nos traz aqui, os espíritos superiores a mando de Deus podem curar qualquer doença física? Oi, Nicolas, boa noite, obrigado pela participação. Nós precisamos entender o curar com um aspecto mais ampliado, porque às vezes a pessoa fala assim, tudo os espíritos podem curar? Não, até porque, na maioria dos casos, vou utilizar aqui de um termo para que vocês possam entender, a doença, ela é a cura do paciente. A doença
é a cura do paciente. Ele vai precisar passar por aquele processo, que pode ser um processo kármico, então não vai haver a cura do corpo físico, mas nós sabemos que o nosso corpo físico ele é um aspirador, como o Dr. Paulo César Frutuoso coloca no seu livro A Face Oculta da Medicina. Então, o que ele está fazendo? Ele está drenando do nosso perispírito as construções que nós realizamos. Então, nem tudo você vai verificar que será curado. Como aqui, eu recebo inúmeras pessoas, mas nem todas são curadas. Porque ali tem um processo de aprendizado, tem um processo de necessidade para aquele espírito, para os familiares. Então, a doença, como o Evangelho nos diz, e é claro que é difícil da gente compreender, principalmente quando nós estamos dentro do processo, no item a paciência, o Evangelho nos diz que a doença é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele continua, não vos aflijais, porém, quando sofrerdes, mas bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com as dores na terra para a glória no céu. Ou seja, a cura ela pode estar no momento que você desencarna, porque você drenou do perispírito aquelas mazelas e você está retornando ao plano espiritual, eu vou dizer um termo limpo, perispiritualmente falando. Em uma nova oportunidade de reencarnação, você estará sadio do corpo para as experiências terrenas. Então, nem todos que buscam o tratamento são curados. Como uma outra pergunta, Sérgio, por que eu fui eu e minha vizinha? Nós dois estamos com um tumor no estômago, ela recebeu a cura e eu não. Por quê? Porque todos nós somos seres imortais e todos nós temos uma história anterior. Aí a gente tira aquela palavra, eu não gosto de utilizar, merecimento. Porque se a gente falar sobre merecimento, um merece e outro não, Deus seria injusto. Todos nós somos merecedores do auxílio e do amparo divino, mas nós temos que entender que todos nós temos uma história anterior. E que essa história é que vai definir se hoje eu tenho bagagem para que eu possa receber ali um alívio, uma cura do corpo físico. Mas todos nós somos merecedores do auxílio e do amparo divino. É interessante esse aspecto, não é? Até porque uma cura, de repente, precipitada, fora do momento adequado para determinadas pessoas, pode significar uma derrota, pode significar um comprometimento maior. Então, o sofrimento e a dor e a doença está trabalhando, esse aguilhão, conforme Paulo citava, Paulo de Tarso, conforme ele citava, ele está trabalhando para que você possa exatamente ao se modificar gradativamente, se esforçando, você também adquira a maturidade espiritual tão importante na caminhada, e em especial envolvendo amor e sabedoria nessa caminhada, nessa trajetória iluminativa. Então, Sérgio, nós vamos até antecipar aqui algumas coisas que nós não vamos conseguir responder, Sérgio, mas aí nós aproveitamos para cobrar a presença dele em outra ocasião, viu? Márcio Rigon, ele traz aqui um questionamento. Ele cita a obra de Edgar Armand, que muitos conhecem aqui, essa obra fantástica, significativa. Então, mas só a imposição da mão, como você citou, e quanto à questão dos chakras que se faz, que é citado na obra de Edgar Armand. Excelente. Método Pasteur. Boa noite, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela participação. Isso é também muito válido. Nós utilizamos aqui em Birigui, o tratamento ele é todo fluídico, tá? Não tem intervenção através de nenhum tipo de material, não tem cortes, o tratamento ele é todo fluídico. De que forma que ele acontece? Através dos centros de força. Então, o paciente, ou chakras, né? Centros de força, André Luiz, que assim nos direciona, mas aqui tem também outro nome, que é a mesma nomenclatura, os chakras. Então, o paciente, ele chega, ele se deita na maca, ou ele sentadinho ali na cadeira, e os espíritos nos explicam que o seu perispírito, ele se projeta. E ali, através de impulsos eletromagnéticos, eles acabam por atuar nos centros de força, desbloqueando esse fluxo. Ou seja, por exemplo, o Sérgio ele tem uma disfunção cardíaca. No seu perispírito, naquela mesma região, há uma obstrução energética no centro de força cardíaca. Então, como que os espíritos vão atuar? Eles vão atuar com impulsos eletromagnéticos para que possam, através dos centros de força, desbloquear
esse fluxo de energia. Eles dizem que no perispírito, quando há um processo físico, é como se houvesse um nó. Então a energia vem, ela estagna, e ali eles trabalham naquele nó para desbloquear aquele fluxo. Então trabalham diretamente no centro de força, porque o centro de força, ou chakras, eles estão intimamente ligados com os nossos plexos nervosos. Quando há uma disfunção do centro de força, automaticamente o nosso corpo físico também recebe essa resposta. Então, eles trabalham muito nessa recomposição. Por exemplo, pessoas que passam por processos de depressão profunda, os seus centros de forças, eles estão desalinhados ou congestionados. Então, os espíritos vão trabalhar com passes dispersivos, com o impulsionar do eletromagnetismo, para que possam desbloquear esses fluxos, para que a pessoa possa receber no corpo uma nova orientação. É claro que um processo como esse, por exemplo, de depressão, Sérgio, está tratando no centro de força, precisa da medicina material? Precisa, porque a medicina material vai trabalhar a química cerebral, porque a depressão ela traz uma queda dos neurotransmissores, então precisa sempre aliar o tratamento médico ao tratamento espiritual. Então, nós trabalhamos, sim, também com toda essa observação nos chakras, nos centros de força. Sérgio, obrigado pela colocação, obrigado pelo questionamento, nosso amigo que nos trouxe esse questionamento, e você já respondeu uma das questões que aqui está. As curas espirituais alcançam pacientes com transtornos mentais? Então, já fez uma abordagem que realmente alcança em todas as instâncias do organismo. Então, isso tem uma importância, assim, muito, muito grande, no sentido de observarmos todo esse processo e essa comunicação e essa presença cada vez mais constante no relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós temos aqui uma nova questão. Juliana, obrigado, Juliana, pela participação. Como as cirurgias espirituais podem ajudar a medicina da Terra? Boa noite, Ju. Ju é uma grande amiga, irmã aqui de São José do Rio Preto, cidade próxima aqui de Birigui. Muito obrigado pela participação. As cirurgias espirituais, elas ajudam principalmente no sentido desse despertar a medicina da Terra. Como eu disse anteriormente, hoje nós recebemos os profissionais de saúde que chegam no intuito dessa curiosidade, e que é uma curiosidade boa, porque embora ele não acredite, embora ele olhe aqueles procedimentos e ele não entenda, ficou ali, como a gente usa aqui o ditado popular, uma pulga atrás da orelha. Poxa, como que de repente um tumor simplesmente desaparece de um mês ao outro? O que acontece nesse processo? Então, hoje eu verifico que as cirurgias espirituais, elas contribuem nesse sentido desse olhar mais ampliado, para que os profissionais possam ter o entendimento de que olhem além do corpo, de que há origens, causas além do corpo físico. Porque se ele direcionar apenas o tratamento, e como eu disse ao Carlos anteriormente, a medicina ela avançou tanto, mas a gente continua a adoecer, a gente continua vendo uma crescente nos adoecimentos. Por quê? Porque o tratamento ele está só no efeito, só no corpo. Ele não está tratando uma raiz mais profunda. E se nós nos reportarmos a Jesus, quando curava os enfermos, ele nunca dizia a eles: olha, você veio aqui, Sérgio, me buscar, fui eu que te curei. Ele dizia: a tua fé te curou. Mas trazia um grande ensinamento após isso: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Ou seja, vai, você está recebendo uma cura do corpo, está tratando no médico da terra, mas identifica o que te fez adoecer, porque senão provavelmente lá na frente você vai ser visitado novamente pela doença, porque tratou apenas o efeito. Como os espíritos hoje nos dizem e nos exemplificam, por exemplo, um câncer em processo de metástase. Iniciou-se lá no fígado. O paciente vai, busca o tratamento da medicina da terra, o tratamento espiritual, faz a cirurgia material, faz a cirurgia espiritual, ele está curado do corpo. Mas ele não modificou a causa, ele não identificou, ele não viu o propósito da doença. 2 anos depois, ele vai fazer um novo exame. Há uma metástase, por exemplo, o pâncreas. É um novo tumor? Não.
é a mesma energia novamente buscando uma válvula de escape no corpo físico. Então, enquanto não há identificação de causa, o efeito continua se apresentando. E eu acredito que isso é uma contribuição que futuramente as cirurgias espirituais, os tratamentos energéticos, que hoje a gente tanto vê na própria medicina buscando, isso vai identificar esses corpos mais sutis e vai aí apresentar um novo horizonte para a ciência, para a medicina material. Obrigado, Sérgio. Eu queria, por exemplo, muito rapidamente, porque eu gostaria muito que você apresentasse esses depoimentos. Então, nós já estamos, o tempo é que acaba, o assunto não acaba. Isso eu repito sempre. Então, o assunto nunca acaba, o que acaba é o tempo. Então, só você respondeu já quase que a pergunta que foi feita pela nossa irmã Perla, e já estou antecipando a todos os outros que fizeram, que nós não podemos responder aqui, por conta do nosso tempo. Então, Perla eu gostaria de saber, depois que a pessoa faz a cirurgia espiritual, os tratamentos curativos, quando terminado o tempo de tratamento, é necessário fazendo a avaliação, manter-se fazendo a avaliação. Então, em uma breves palavras, na verdade, eu gostaria que depois, posteriormente, você apresentasse, por exemplo, esses depoimentos. Perla, boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui em Birigui, as pessoas que normalmente buscam o tratamento espiritual, então, o tratamento ele necessita de um preparo antes, porque embora nós falando sobre cirurgia espiritual, que acontece a nível espiritual, é algo que se constitui de uma forma muito real. Então, tem pessoas que apresentam cicatrizes no corpo, tem pessoas que têm processo de sangramento após a cirurgia espiritual. Por quê? Porque não se cuida anteriormente e posteriormente ao processo. Então, você recebe as orientações anteriores e posteriores. E, normalmente, os pacientes que estão passando por alguma dificuldade, por exemplo, eu estou buscando a casa espírita por conta de um tumor. Então, ela faz a cirurgia espiritual e nós orientamos que ela retorne ao médico, posteriormente, pelo menos com 30 dias, para que possa o profissional da saúde fazer uma nova avaliação, né, observar os aspectos da doença, se houve uma redução, se não houve, se houve uma desmaterialização. Nós temos muitos casos aqui, por exemplo, a pessoa vem buscar um tratamento espiritual e ela diz, eu estou com tumores no fígado. E ela já está com cirurgia marcada. Quando ela vai para a cirurgia, que o médico vai fazer um procedimento ali para verificar como está, ela já verifica que não há mais um tumor, então não há necessidade da cirurgia. Por isso que essa avaliação é importante, após pelo menos um mês, 30 dias após a cirurgia espiritual, pedir ao profissional, né, dentro das possibilidades, essa avaliação para verificar se realmente é necessária a cirurgia material, se houve uma redução. Por exemplo, nós temos casos aqui de tumores de fígado que com processos para transplante não poderiam passar de 5 centímetros, então sem tratamento algum material houve uma redução, dando possibilidade para transplante. Então, cada caso é individual, mas a orientação que a gente passa é que pelo menos 30 dias após possa se fazer essa avaliação e verificar. Obrigado, Perla, obrigado, Sérgio. Sérgio, eu gostaria que nessa apresentação, logo depois, você fizesse suas considerações finais e os nossos agradecimentos já antecipados. Perfeito, meu amigo. Então, eu vou transmitir um depoimento de uma irmã Luciana, lá de São José do Rio Preto, que realizou um procedimento de cirurgia espiritual no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Ela tinha muita vontade em engravidar e ela vai contar um pouquinho no depoimento como foi o tratamento e como ela está hoje, como o bebê está hoje. Então, vamos lá. Eu me casei em junho de 2012, mas antes de me casar, eu já vivia com o meu marido há mais de 3 anos. E embora não usasse nenhum tipo de método contraceptivo, eu não engravidava. E meses antes de me casar, eu descobri que eu tinha endometriose profunda grau 4. Tinha também comprometimentos com miomas, leiomiomas, comprometendo os ligamentos uterossacros. Além disso, também o útero retrovertido. A soma disso tudo, segundo os médicos, era que
seria muito difícil de eu engravidar. E, de fato, nada acontecia. O médico pediu para que eu fizesse uma cirurgia. Foram 3 médicos me operando e um deles veio de São Paulo, especialista em endometriose, para fazer essa cirurgia. Foram 5 horas de operação. E me lembro que na sala de espera o meu marido e a minha mãe estavam apavorados porque eu tinha entrado para a sala de cirurgia e nada acontecia. Antes de fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu tinha feito um exame de histerosalpingografia, que é para visualizar como está a sua trompa, e a minha trompa direita estava comprometida. Então, antes de fazer a cirurgia, eu tive que assinar um termo, tendo ciência de que talvez ele teria que retirar a minha trompa direita e também o meu útero. Iria depender de como estava a situação quando ele fosse ver dentro de mim. Eu fiz uma laparoscopia, mas os focos de doença eram tão grandes que precisou fazer um corte para poder tirar os focos da doença. Só que, para minha surpresa, depois que eu saí da cirurgia, o médico me deu os parabéns, porque não precisou retirar nada. Todo o meu aparelho reprodutor foi mantido, tanto a trompa direita quanto a esquerda, quanto os meus ovários. Então, eu fiquei muito feliz, porque era a minha chance de ser mãe. Ele me deu 6 meses para cicatrização de toda a cirurgia e mais 6 meses para engravidar. Ele me disse que eu tinha que correr contra o tempo, por conta da minha idade também. E eu precisava engravidar dentro desses 6 meses, senão eu teria que fazer uma inseminação artificial. Então, foi uma tentativa, uma corrida para tentar ser mãe logo, mas nada aconteceu. E passaram-se 6 anos. 6 anos depois da cirurgia e eu não consegui engravidar. E foi então que eu comecei a trabalhar numa associação de divulgação da doutrina espírita e como profissional eu fui fazer uma matéria a respeito das cirurgias espirituais junto ao Dr. Fritz e ao Dr. Ludwig. E eu fui só para trabalhar. Mas eu entrei dentro da sala de cirurgia para poder gravar e também observar tudo o que estava acontecendo. E naquele momento eu senti vontade. Eu pedi se eu poderia passar por aquela cirurgia. E eles me colocaram, me deitaram na maca e o Dr. Ludwig se aproximou de mim e me perguntou simplesmente o que eu estava buscando ali. Eu disse para ele a cura, só isso. Ele não me conhecia, não sabia de nada do que eu estava falando. E ele imediatamente, quando eu disse para ele que eu queria a cura, ele colocou a mão no meu ventre e fez movimentos como se estivesse me operando. Isso foi em 31 de janeiro de 2018. No dia 4 de fevereiro de 2018 eu estava grávida. Eu ainda não sabia. Achei que estava sentindo cólicas, estava sentindo dores por conta da menstruação, mas eu já estava grávida. No dia 22 de fevereiro eu descobri. Mas eu não podia ficar sem menstruar porque eu queria engravidar, mas se eu menstruasse significava a doença, porque a endometriose não tem cura. Então eu tinha medo. E naquele ano eu disse que se eu não engravidasse, eu iria parar de menstruar e desistir. Mas eu acho que tem um fator muito importante, que é o acreditar, a fé. O fato de eu estar ali com todo o meu coração, com toda a minha vontade de querer ser mãe, ajudou muito, porque eu sempre tive a vontade de ser mãe e quem me conhece sabe disso. Eu descrevia o meu filho. Eu falava as suas características físicas, eu descrevia a cor dos seus olhos, a cor da sua pele,
os cachos que ele teria iguais aos meus. E quando o meu filho nasceu e aquilo se concretizou e que eu vi nele tudo aquilo que eu tinha enxergado antes, era quase que inacreditável saber que o João estava comigo. E até hoje eu agradeço muito, muito a essa cirurgia, a todo o trabalho que foi feito em volta da espiritualidade, a minha fé, tudo isso junto me tornou mãe. Abra alas pro abra alas pro Eu sabia que eu ia ser mãe. Eu não tinha noção de que forma Deus ia me fazer mãe. De um jeito ou de outro. Depoimento emocionante da nossa querida Luciana, que também faz divulgação da doutrina espírita e que, graças a Deus, nos presenteia com... Nossa, esse depoimento, eu vejo as pessoas, quando a gente passa esse depoimento também presencial, muita gente fica emocionado, porque a gente vê a vontade, né? A fé, a vontade ali está, de ser mãe, de se colocar, e que, graças a Deus, recebeu de todo o auxílio, de todo o amparo. Graças a Deus. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Foi toda essa apresentação foi emocionante e o fechamento mais ainda, o que mostra exatamente que a nossa fé e ao mesmo tempo a espiritualidade ela trabalha no sentido de conseguirmos seguir uma caminhada cuja responsabilidade aumenta a cada dia, a cada instante. Essa responsabilidade que cada um de nós, independente do credo que exerça, mas todos nós temos diante de nós, diante do próximo e diante do Criador. Queria agradecer aqui, Sérgio, pela bondade, pela forma simples de apresentar, mas extremamente profunda, que nos faz refletir, e fica aqui o convite para outra ocasião. E, ao mesmo tempo, queria agradecer a Betânia, que está aí nos bastidores, a Chico Leite, que organizador do programa, e, ao mesmo tempo, agradecer a toda essa rede parceira, a Rede Amigo Espírita, a TV Secal, a Rádio Fraternidade, a TV 7, o Portal da Luz, o Mediunidade e... Está pequenininho, nem consigo ler aqui, e a Casa com o Evangelho. Então, a todos esses, e a vocês em especial, que fazem o programa, que estão presentes, que estimulam a todos nós. Então, fica aqui o convite para a próxima semana, para a segunda-feira, às 19h30, para dar continuidade ao programa Saúde Integral. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite.